Paz amado, tudo bem? Que bênção poder estar com você. Aqui estamos com mais um vídeo sobre o trabalho de missões e é sempre um prazer. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, assina esse canal aí, tá? A gente aqui está sempre falando sobre missões, dando dicas bastante importantes sobre a vida prática em missões. Para você que quer ir aí, sair do seu ambiente, da sua igreja, quer ir para outros lugares, outros países e fazer missões, eu aconselho você a estar acompanhando os nossos vídeos. Bom, vamos lá. Então, nós vamos entrar aqui num assunto bastante interessante sobre a sua análise que você vai fazer sobre o campo aonde você vai trabalhar, do pensamento religioso dessas pessoas. Vamos compreender uma coisa. Eu acredito que a maior parte do pessoal que está vendo esse vídeo aqui são formados por brasileiros. Você vive uma realidade de evangelho, uma realidade, o lugar onde você vive é uma realidade de religião, vamos dizer assim. Então, falando sobre evangelho, o conhecimento do evangelho, o conhecimento do que é a religião cristã, quer dizer, o conhecimento de Cristo, o Brasil é ímpar, tá? Não adianta você nem tentar comparar o Brasil com outros países aqui da América Latina, porque o Brasil vive uma realidade completamente diferente. Eu observo muitas vezes que as pessoas se assustam até quando vão encontrar uma realidade fora do Brasil em relação à quantidade de igreja. É muito comum você em São Paulo, Rio de Janeiro, você num determinado bairro ter dezenas de igrejas. Às vezes numa mesma rua você vai encontrar um monte de igreja naquela determinada rua. Mas meu amado, vamos ser realistas. Aqui na Bolívia não é assim. Tá? Nem Santa Cruz de la Sierra, que é tido como uma cidade onde tem muita igreja, não é igual ao Brasil. Não vou nem falar de La Paz, Oruro, Potosí, esses lugares onde tem menos igrejas ainda. Não adianta você tentar comparar o Paraguai, não adianta você tentar comparar o Uruguai, não adianta você tentar comparar o Peru com o Brasil. O Brasil é uma realidade ímpar em relação à presença de igreja. E além disso também nós temos regiões onde as pessoas nem uma mentalidade cristã essas pessoas têm. Elas estão vivendo, por exemplo, vamos dar o exemplo da Europa, pessoas estão vivendo o pós-cristianismo. Quer dizer, eles tiveram um conhecimento do cristianismo, a maioria das pessoas, famílias que você vai entrar, tem famílias. Existe, por exemplo, países da Europa que as pessoas não são crentes, mas se você for falar com elas, vão dizer que são protestantes. Por quê? Porque se você for conversar com elas e for puxar na linha delas, o vô, o bisavô, sei lá, até mesmo o pai, eram pessoas que realmente frequentavam e hoje eles não querem nem saber de igreja. Estão vivendo o pós-cristianismo. Existem outros lugares, como a própria França, a República Tcheca chega a mais de 70%, né? A França também, e uma crescente do ateísmo. Você está encontrando esses dias aí, um tempo atrás eu estava vendo missionários falando da França, em que a terceira geração de ateu, quer dizer, o vô passou para o pai está passando para os filhos, netos, e isso tudo pessoas que não têm conhecimento de nada de Deus. O conhecimento que eles têm de Deus é que Deus não existe. E se Deus não existe, eles não perdem tempo em relação a Deus. E isso é a base do entendimento religioso que essas pessoas têm. Chegar em lugares assim, amado, choca o missionário. Os missionários ficam simplesmente chocados, porque o conceito, outra coisa também é o relativismo. Nós, como temos um conhecimento cristão, uma base do conhecimento cristão, nós temos também o conceito daquilo que é certo ou errado com base no cristianismo. Agora, se você chega num determinado lugar onde as pessoas não têm um padrão do que é certo e do errado, eles não têm uma base em cristianismo e nada, e eles não têm um padrão de certo e errado, aonde que eles vão dizer o que é certo e errado em relação à moral? Então entra o relativismo moral. Isso vai depender do que se você gosta, então é certo para você. E aí você vai entender por que sai desses lugares, muitas vezes, o pensamento de pedofilia. Ah, não, vamos legalizar a pedofilia. Que mal tem uma criança de 9 anos ter relação sexual com um homem de 40, 50 anos? Eu sei que isso choca a gente, mas essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. E para que você possa se preparar, você tem que ter um conhecimento também de como essas pessoas estão pensando em relação à missão, como eles estão olhando a religião, melhor, né? Como eles estão olhando o que você está trazendo de mais precioso, isso que você
você entregou a sua vida à palavra de Deus, está indo a esse determinado lugar com o objetivo de levar essa mensagem. A pergunta é, o que há na cabeça dessas pessoas em relação a isso que você acredita ser tão valioso? Então aqui no nosso canal eu tenho falado bastante sobre a questão de etnias. E nem todo grupo étnico existe uma base do cristianismo. Entenda isso, entenda isso. Existem grupos onde o cristianismo, ele de uma certa forma já entrou, existem outros grupos étnicos em que a base de pensamento deles, de filosofia que rege a vida, os padrões morais, não são bases cristãs. E essas pessoas, elas estão tirando as ideias delas de algum lugar, do conhecimento, muitas vezes do próprio paganismo. Eles têm isso aí já há milhares de anos, estão infiltrados dentro do coração dessas pessoas. Então, quando você chega num determinado lugar, é muito importante você ter, pelo menos, já de forma imediata, um conhecimento se esse povo tem uma base cristã ou não tem base cristã. Eles estão movendo-se pelo um pensamento, como a gente fala, um pensamento pagão, um pensamento que não é um pensamento cristão. Isso falando de religião, tá? Então, praticamente, quando você chega num determinado lugar onde a Igreja Católica já trabalhou, foi meio caminho andado para você. Eu sei que é muito comum no Brasil a gente ter os atritos com as diferenças da teologia católica em relação à nossa como protestante. Muitas vezes os problemas que você vai ter no evangelismo é em relação a essas doutrinas que traz o catolicismo. Batizar criança, adorar imagem, a cruz, não sei o que, e esses pontos do catolicismo. Mas querendo ou não, vamos olhar bem, analisar bem a situação. Imagina se você chega numa determinada comunidade, um determinado povo, uma determinada etnia, e quando você chega lá já existe uma igreja católica. Já tem gente que está trabalhando ali, falando do cristianismo, catequizando, vamos dizer, aquele povo. E quando você chega ali, você vai entender que o povo já conhece a história de Jesus. O povo já sabe quem que é Pedro, quem que é Maria. O povo sabe o que é batismo. O povo sabe o que é cruz, e etc. Eles já têm o conhecimento, o meio caminho andado do conhecimento do que é o cristianismo. O duro, meu amado, é quando você chega num determinado lugar, num determinado povo, e esse povo não tem base do cristianismo, nem mesmo do cristianismo católico. Então você tem que fazer um levantamento, você tem que ter uma estrutura. Como é que você vai chegar? Não faz muito tempo, uns irmãos estavam justamente me perguntando sobre esse ponto aí, né? Tá aqui ó, uma boa resposta aqui para essas perguntas. Você chega num determinado lugar onde o povo não tem base cristã, nem a base cristã católica. Como é que nós vamos chegar nesse lugar aí? Ah, pastor, o negócio é simplesmente chegar e falando de Jesus, porque a palavra de Deus... Eu entendo. Mas se você for olhar a palavra de Deus, eu entendo a sua boa vontade, mas se você for olhar a palavra de Deus, o apóstolo Paulo não trabalhou dessa forma. O apóstolo Paulo, ele sempre procurou portas de entrada para poder levar a mensagem de salvação a determinadas pessoas. A gente pode olhar lá em Atenas, quando ele falou, olha, a mensagem ao Deus desconhecido, que ele estava trazendo a mensagem do Deus desconhecido, porque o povo ali adorava o Deus desconhecido. Ele pega uma porta de entrada para poder anunciar o evangelho àquele povo. Se você simplesmente é um pregador de uma mensagem completamente desconhecida, amada, a possibilidade dessas pessoas se fecharem e você não ter como comunicar, porque tem que o evangelho, as pessoas elas precisam crer. Para que elas possam ter nova vida, elas precisam conhecer o evangelho e crer no evangelho. E para isso deve-se haver uma conexão. Quando se fala de religião e aquelas pessoas já estão há anos ou milhares de anos, já uma sequência, elas estão já moldadas numa forma de pensar, e você vem com algo totalmente diferente, aquilo ali vai gerar barreiras grandes, elas não vão conectar com nada, isso vai ser uma dificuldade enorme. A possibilidade de você fazer um nada aí é muito maior. Então, um ponto interessante aqui para que você possa iniciar sua observação é ver nesse determinado povo onde você está inserido o sagrado e o profano, aquilo que eles têm como sagrado, os pontos que ele tem como sagrado e aqueles que eles têm como profano. Isso vai moldar, amado, a estrutura social daquele determinado povo.
a forma que eles vão casar, o meio, né, que eles vão casar. Como é que chega o ponto desse casamento? Existe o ponto de sagrado e de profano. A manutenção do relacionamento conjugal, a questão da hierarquia na sociedade, como é que eles se organizam na sociedade, tudo isso vai começar a moldar aquilo que é certo, o que é errado, o sagrado, o profano daquela determinada sociedade. Isso é muito importante para que você possa entender a mentalidade daquele povo, daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que eles valorizam e daquilo que eles não valorizam. Vamos dar um exemplo aqui da Bolívia? Se você for para a região alta da Bolívia, nós vamos encontrar o povo Aymara. O povo Aymara, eles adoram o sol. Então, é muito comum você chegar naquela região, na região do campo. Muitas vezes as famílias elas estão ali de joelhos, né, o pai, a mãe, os filhos, esperando o nascer do sol, todos eles com a mão levantada, esperando os primeiros raios do sol, para que os raios do sol possam bater na mão e trazer a bênção a toda a família. Algo interessante também que os Aymaras eles trazem, isso é até um dos símbolos pátrios daqui da Bolívia, é a huipala, é a bandeira huipala. Então essa bandeira ela tem vários quadradinhos e cada quadradinho desse representa uma filosofia aymara. Então aquelas filosofias, aqueles pensamentos é o que rege o povo, aquele determinado povo. Isso segundo as suas crenças, isso segundo as suas próprias filosofias. E além daquele monte de pensamentos que eles vão montando a sociedade deles, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que está correto, aquilo que dá certo, etc. Eles também têm três pontos bastante interessantes. É o que eles repetem, né? Vamos dizer, o resumo daquela lei deles ali. Não seja mentiroso, não seja preguiçoso e não seja mentiroso, preguiçoso e não seja... Ai, Jesus, tem um terceiro aqui que eu simplesmente me esqueci. Eu só sei que não seja mentiroso, preguiçoso e tem mais um. Sinceramente, se eu lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Já o povo Quechua, aqui na Bolívia, o povo adora a terra. E é impressionante, isso a gente vê até mesmo no meio do povo evangélico. É impressionante a supervalorização que as pessoas dão a tudo que vem da terra. Eu lembro de chegar num determinado lugar e eu fui comprar as batatas, para a gente poder almoçar. E o que eu faço sempre? Até aqui em Santa Cruz, em qualquer lugar eu chego, eu procuro escolher as batatas que tem menos furinho, as batatas que estão mais lisinhas, as batatas que não tem defeito. Eu escolho aquelas batatas ali para poder comprar e trazer para casa. E alguém que estava comigo falou: pastor, aqui a gente não tem esse costume de fazer isso que você está fazendo, de escolher. A gente simplesmente chega, abre a sacolinha ali que a gente vai comprar e pega, isso se eu estiver no supermercado, tá? Porque se você estiver no mercadão assim, de vendedores, assim, um mercado mais simples, o povo não deixa nem você escolher. Mas vamos dizer, você chega no supermercado, o que eles fazem é abre a sacola e coloca tudo dentro. Isso porque eles têm que respeitar. Aquilo ali é comida. Se a batata tá ruim ou se não tá ruim, é comida, eles têm que respeitar e pronto, acabou-se. Né? E eu fiquei pensando sobre isso e falei: interessante isso aí, de onde é que vem isso, essa ideia, de onde é que vem esse tipo de pensamento? Então, vamos dizer, se você vai no campo, numa casa de alguém, e a pessoa quer te dar milho cozido, então eu lembro de uma situação que eu cheguei, eu estendi a mão assim, coloquei a mão assim, para que a pessoa me desse milho, e aí a pessoa me corrigiu, falou: olha, quando alguém der algum grão para você, ou servir alguma coisa para você, você tem que estender as duas mãos. Você tem que colocar as duas mãos juntas e estender, porque isso ali é uma forma de respeito, de aceitação. No começo eu achei muito interessante tudo isso, eu ficava pensando: meu Deus, essa supervalorização, da onde que tira tudo isso aí? Mas isso tudo é formado justamente porque você vai ver o povo Quechua, eles têm a adoração da Pachamama. O que é Pachamama? É a mãe terra, adoram a terra. Né? Então quando você começa a ter a compreensão, você começa a ver de onde é que eles estão tirando o certo, o errado, os pontos daquilo que é sagrado, daquilo que é profano, isso também vai te ajudar a você a trazer um conhecimento bíblico, né, a cultura do reino de Deus. Isso vai abrir portas para que você possa entrar e mostrar que a palavra de Deus traz um conhecimento desses pontos chaves, mas com a perfeição do que é a palavra de Deus. Outro ponto também que é interessante é você observar os lugares sagrados dessas pessoas.
eles têm os lugares sagrados. Não é só o catolicismo que tem, vamos dizer assim, um local onde coloca o santo. Cada povo que tem a sua adoração, eles vão ter o lugar sagrado deles. E isso é importante você observar a estrutura do espírito, que a gente também sabe que é coisas demoníacas que estão por trás, mas vamos dizer, do espírito que rege tudo aquilo ali. Por que que eles estão adorando e tendo como sagrado aquele determinado povo, aquele determinado ponto? E isso você vai trazer a compreensão que vai te ajudar para você levar a palavra de Deus a essas pessoas. Você pensa que não, que as pessoas não fazem a distinção do sagrado, né? Eu vou falar do povo evangélico, vamos lá. Eu já tenho chegado à igreja em que as irmãs podem usar calça jeans, calça comprida, e elas podem subir no púlpito para poder pregar, cantar, fazer o que for de calça jeans. Já existem outras igrejas que dizem que não. Elas podem usar calça jeans, mas não podem subir no púlpito para poder cantar, pregar ou falar alguma coisa, porque elas estão de calça jeans. Já cheguei em outros lugares em que muitas vezes a mulher pode usar calça jeans, calça comprida na sua casa, mas na igreja não. A igreja não. A igreja é um lugar que não pode usar. Isso eu faço a pergunta. Vamos trazer para a palavra de Deus dentro da Bíblia, sem esticar e sem tirar do contexto. Aonde que tem isso aí? Nós criamos os nossos lugares sagrados e fazemos distinção das coisas. Isso é muito importante. E esse conceito, esse pensamento, você tem que entender que cada povo étnico, as etnias, eles têm também isso aí. Então, quando você chega num determinado lugar, você vai compreender que aquele determinado povo também faz distinção de lugar sagrado. Existe um motivo, você vai ver a preocupação daquele povo. Eu cheguei na cidade de Oruro, ali é chamada a terra de Urus, né, do povo Urus. E ali existe uma montanha, a cidade está praticamente ao redor de uma montanha. Em cada lugar da montanha existe um ponto sagrado. Existe o ponto sagrado da serpente, existe o ponto sagrado da Virgem de Socabon, que é ali o lugar de Wari, que é chamado, que é a igreja católica, sincretismo religioso, coisa e tal. A igreja católica colocou a Virgem de Socabon, que é outra história, posso até um dia falar sobre isso aí. Existe o lugar da formiga, existe o lugar do condor. Cada divindade dessa existe uma característica, uma forma por que as pessoas estão buscando isso aí. Existe uma preocupação da parte deles por parte de estar buscando essa divindade e assim segue por diante. Isso aí dita para eles também a questão do certo, do errado, do que eles podem fazer, do que não pode fazer. E você ter a compreensão dessa filosofia, dessa forma de pensar, vai te dar condições, você buscando de Deus sabedoria, de você encontrar portas de entrada para levar o evangelho até essas pessoas. Eu dei o exemplo de Oruro, mas Oruro já é uma cidade que tem igreja evangélica, tem igreja católica, etc. Né? Não vem aqui o caso de um povo que é o que nós estamos falando aqui, um povo que não tem conhecimento do cristianismo de nada. Mas é só para que a gente possa poder entender aqui a ideia. Ok? Podemos finalizar aqui? Então não pense que é fácil você chegar num povo onde não tem base cristã, tá? Esse pessoal não tem base cristã, eles têm uma outra cultura religiosa e você vai tentar falar de Jesus e dizer que Jesus perdoa o pecado deles e quer levar eles para o céu. Não pensa que é fácil. Uma coisa também, para a gente terminar aqui, é a questão do relacionamento. A sua vida refletir. As pessoas nesse ponto escutam muito mais o que você faz do que você fala. Gente, vamos finalizar aqui nosso vídeo. Muito bom poder falar um pouco para vocês, compartilhando aqui essa realidade que é tão diferente da nossa, mas ela existe. Tá? Você compreender a mentalidade de pessoas que não vivem na mesma realidade nossa cristã, isso existe, não é brincadeira alcançar esse povo. Deve-se buscar muita graça, o conhecimento de Deus. Tá? Eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, se você tem algo para deixar aí, coloca nos comentários, muito bom, isso vai ajudar muito o nosso canal aqui, a gente ampliar o nosso conhecimento aqui, tá bom? Você também se inscrever para receber os nossos e-mails, toda segunda-feira. Eu estou mandando um e-mail novo aí de assuntos aí bem abençoados aí sobre a vida, prática e missões, tá? Tá na descrição, receba nossos e-mails de missões, tem um linkzinho, clica aí e faça a sua inscrição. Forte abraço, meu amado, que Deus abençoe e fique ligado aqui no nosso canal, no nosso próximo vídeo sobre missões.